Você gostaria de ver fotos de antes e depois de cirurgias plásticas? Você sabe se isso é possível ou não? Bom, se você tem essa curiosidade, você vai ter que assistir esse vídeo do Clube da Plástica até o final. Olá, amigos do Clube da Plástica, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou de volta aqui com um tema que é bem interessante, né, e muito curioso também, que é sobre as fotos de antes e depois, né, de pré e pós-operatório das cirurgias plásticas. Quando que a gente pode mostrar isso? Se a gente pode mostrar isso? E quem é que posta e quem é que não posta esse tipo de foto nas redes sociais? A gente recebe muitas perguntas aqui, né, de internautas no Clube da Plástica, pedindo pra gente, vocês deviam colocar foto de antes e depois, vocês deviam colocar foto de pré e pós-operatório. Pedem até pra gente mandar por mensagem, manda uma foto da cirurgia, você tem fotos aí de pré e pós-operatório? Vou explicar um pouquinho como é que funciona o universo do antes e depois no meio médico, certo? Bom, então vamos lá, eu vou começar dizendo que o médico em si, ele é vedado pelo Conselho Federal de Medicina, né? Ele é proibido de postar fotos de antes e depois de resultados de cirurgias estéticas, né? Então, o médico em si, né, ele não pode fazer isso por lei, né? A gente tem que obedecer, né, o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais de medicina também de cada estado. E o que acontece é que cada especialidade, né, tem também as suas sociedades, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Então, essas sociedades, elas agem de formas diferentes também entre os seus membros, né? Algumas cobram muito isso dos seus membros, né? Essa disciplina de não ficam ali verificando se você está fazendo isso ou não. Outras são mais relaxadas em relação a isso, mas é isso, cada um seguindo mais ou menos o que as orientações da sua sociedade e também do conselho de cada estado. Então, o médico ele não pode postar isso. Outras especialidades, né, dentro da área da saúde também já estão realizando alguns procedimentos estéticos, né? Não estou aqui para falar se eu sou a favor, se eu sou contra isso, mas a gente já sabe hoje em dia que, por exemplo, dentistas fazem tratamentos estéticos, pessoal de farmácia que faz farmácia, pessoal que faz biomedicina faz algum tratamento estético. Isso aí tem alguma briga lá no Ministério da Saúde, né, dos médicos falando que eles que podem fazer, os outros falando que eles também podem fazer. Bom, não estou aqui para julgar isso. Mas essas outras especialidades, eles não têm esse veto, né? Eles não são vedados de postar fotos de antes e depois. Então você vai ver que tem vários dentistas e outras especialidades postando fotos de pré e pós preenchimento com ácido hialurônico, alguns já fazem algum procedimento cirúrgico mesmo, até no nariz, no olho, na sobrancelha, e isso eles postam, bota aqui antes e depois, e fazem isso à torta e à direita nas redes sociais. E aí me perguntam se eu queria que para a área médica, né, para os médicos, se isso fosse liberado também. Isso é uma questão muito delicada, ao meu ver. Eu acho que cada vez mais a parte da estética, né, da área médica, está ficando muito comercial. E quando a coisa se torna muito comercial, aí entra muita parte de venda, parte de marketing. E isso acaba batendo de frente com princípios, né, básicos da medicina, que eu acho que a gente não pode ultrapassar, porque quando a gente ultrapassa esses princípios, a gente começa a botar em risco algumas coisas em relação à saúde. E como eu sou médico, eu tenho muito cuidado em relação à saúde dos pacientes, tanto a saúde física, né, quanto a saúde mental também. Então, quando a gente acha que a gente está divulgando um procedimento estético de uma forma muito comercial, muito para venda, a gente pode estar usando aí princípios de marketing, que acabam sendo princípios de moldar, né, de tentar mudar a cabeça da paciente para atrair aquilo de qualquer forma. Só que isso, quando você está vendendo um carro, tudo bem, você vai vender um carro, você pode ali falar, esse é o melhor carro do mundo, esse é o melhor sistema de freio, esse é o melhor sistema de segurança. E aí, se for ou não for, não tem tanto problema. Agora,
Quando você fala isso em relação a mexer no corpo de uma pessoa, mexer na estrutura física da pessoa, isso pode ter um comportamento, quando não positivo, de forma muito grave, muito severa. Então eu acho que, sinceramente, o que eu acho que deveria ser feito é ter algum tipo de controle de como isso é posto na internet para divulgação de procedimentos. Quando que você vê uma foto, você fala assim, Daniel, mas tem muitos médicos que colocam. Sim, esses médicos, ou eles não são cirurgiões plásticos, porque eu, por ser cirurgião plástico, eu sei como funciona a minha sociedade. Lá é totalmente vedado mesmo, lá a gente não é permitido mesmo, e eles ficam fazendo um controle muito grande dos seus membros, se você posta ou não posta foto de antes e depois de cirurgias. Às vezes ele pode ser um otorrino que opera nariz, que faz cirurgia estética de nariz também, ou um oftalmo que faz cirurgia de pálpebra, ou um dermatologista que faz, ou então ele não é membro de nenhuma sociedade, simplesmente ele é médico só, ele não fez nenhuma formação de residência médica, mas ele tem ali o seu consultório fazendo tratamentos estéticos. Esses médicos às vezes eles postam, sim, eu já vi também alguns, só que eles estão indo também contra o Conselho Federal de Medicina, né, contra os conselhos regionais, mas é que essa fiscalização não é tão intensa quando vem só lá de cima. Quando é mais baseado na sociedade, isso é um pouquinho mais efetivo, então por isso que tem um controle maior. E os pacientes? Os pacientes eles podem postar, né? Se você tem um Facebook ou se você tem um Instagram e você quer mostrar, ou até no YouTube, tem muita gente no YouTube que faz uma cirurgia e fica lá no seu canal, fala, eu tô assim no primeiro dia, eu tô assim no segundo dia, no terceiro dia, depois de um mês. E no Instagram também a gente vê muito isso, porém, isso aí não tem mais nada a ver com o médico, isso aí foi uma escolha do paciente, né, que optou por fazer isso, e aí ele faz da forma que ele achar que deve. Isso aí não tem como regular isso aí de jeito nenhum, né? E eu acho também que nem deve, cada um faz o que bem entender do seu corpo, da sua imagem, não tem que ter ninguém controlando isso. E na internet também a gente acaba vendo muita coisa de fora, né, de outros países. Aí, por exemplo, nos Estados Unidos, na Colômbia, na Venezuela, República Dominicana, eu sei que são países que isso é totalmente liberado. Você pode postar foto fazendo a cirurgia, durante o procedimento, você pode postar, você pode expor a imagem do paciente do modo que você quiser, não tem proibição nenhuma nesses países para você fazer isso. No Brasil isso é muito, muito regulamentado, entendeu? Se a gente colocar durante o procedimento cirúrgico, identificar o paciente, mesmo que não esteja aparecendo o rosto dele, isso aí também já é proibido, não pode ser feito. Então, às vezes, na internet você busca muitas coisas de outras imagens de outros países, e aí também não tem como ter controle sobre isso, né? Agora, um ponto onde eu quero chegar, que é o seguinte, também existem muitos grupos de cirurgia plástica, muitos grupos de WhatsApp, no Facebook, que são grupos que não tem dono, né? Vamos supor, né? Entre aspas, não tem dono. Lógico que tem um dono, alguém fez aquilo. Mas assim, aquilo não é especificamente de um cirurgião plástico. E aí, nesse caso, ali se colocam muitas fotos, as pacientes entram, colocam o resultado dela dentro daquele grupo ali. O que acontece é que isso é marketing, isso é venda, e alguns profissionais podem usar disso como uma ferramenta, né, incentivando as suas pacientes a irem lá naqueles grupos e colocarem as fotos dela, falarem bem deles, ou então tem uma pessoa que faz uma agenciação disso tudo aí para ter um controle disso e poder de alguma forma ganhar dinheiro sobre esse tipo de marketing, né? Então isso existe também, mas geralmente não tem uma vinculação direta com o cirurgião plástico. Eu também, como de outras formas, não sou muito a favor disso, porque eu acho que às vezes pode fugir um pouco do controle e virar uma coisa muito comercial e pode trazer aqueles problemas que eu acho que não são interessantes. Qual é a forma, eu particularmente penso, né? Eu acho que a doutora Lick também pensa parecido comigo, de você mostrar fotos de antes e depois de cirurgia, pré e pós-operatória. Aí eu acho que a melhor forma é durante a consulta médica. Por que isso? Porque durante a consulta médica, na hora que eu coloco uma foto ali, eu tenho o poder de explicar para o paciente todas as características relacionadas àquele procedimento específico que está sendo feito. Porque o que acontece na maioria das vezes
é que quando você vê uma foto na internet, você não sabe realmente o que foi feito, como era o caso daquela paciente, como era o tipo de pele dela, por que foi feito daquele tipo. Você simplesmente vê uma foto de antes e vê uma foto de depois. Você não sabe detalhes do que foi feito. Então aquilo pode servir de referência para você, só que de uma forma totalmente errada do que vai ser feito exatamente com você na sua cirurgia. Então, durante a consulta médica, é a forma melhor para você ver uma foto de pré e pós-operatório. Pode mostrar vários tipos de pacientes, pessoas com corpo parecido com o seu, com tipo de pele parecida, com o tipo também de objetivo que essa paciente está atrás. Às vezes o teu objetivo não é o objetivo daquela paciente, você pode ficar com uma ideia errada. Será que eu vou ficar igual a ela? Não, ela estava querendo outra coisa, você não vai ficar igual a ela, você vai ficar ou melhor do que ela, talvez, ou diferente, simplesmente. Então, durante a consulta médica é o momento que você tem para tirar essas dúvidas com mais fidelidade. Então, para finalizar, eu acho que vocês nunca devam se basear em fotos de pré e pós-operatório, antes e depois, em redes sociais, tá bom? Por dois motivos simples. Aquele caso ali é um caso específico daquela pessoa, ela não serve como referência para você. Aquela mama que está redonda, que está alta, é aquela mama daquela paciente. Você tem que olhar, você tem que ter um médico para te orientar, para falar, a sua mama dá para ficar desse jeito, X, não daquele jeito Y, por vários motivos. E o segundo motivo é o motivo básico de marketing, né? Que é usado para tudo. Vamos supor, se eu estou querendo vender um carro, né, eu sou um vendedor de carro usado, na hora que eu postar uma foto do carro, você acha que eu não vou usar de artifícios nessa foto para deixar essa foto perfeita? Então, muito cuidado com fotos de antes e depois, que a pessoa está ali divulgando aquilo para vender alguma coisa. Se ela está querendo vender, provavelmente ela vai usar de artimanhas, de jeitinhos para deixar aquela foto da melhor forma possível. E a gente também nunca vai mostrar a parte batida do carro. A gente nunca vai mostrar o arranhão do carro. Às vezes, se o estofado está rasgado, a gente não vai tirar foto do estofado rasgado. Então, na verdade, essa foto que você está vendo de pré e pós-operatório, fique sempre pensando que aquilo é uma foto para venda, uma foto baseada em marketing. Então, não se baseie nisso como uma realidade 100% verdadeira. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele tenha sido um pouco esclarecedor para vocês. Continue se inscrevendo aqui no nosso canal e curtindo os nossos vídeos. Semana que vem eu volto com mais um vídeo na segunda-feira para vocês. E a doutora Lia, quinta-feira, está chegando com um vídeo novo excelente aí para todos vocês. Um grande abraço, até lá!